Então, nesses momentos em que eu sou subestimada, em que os humanos resolvem me julgar e às vezes da forma errada, o Senhor tem me ensinado a me calar, sabe? A confiar que o verdadeiro julgamento, que o julgamento justo, que a separação real ali entre os peixes bons e os peixes ruins, vai ser quando Ele voltar. Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série das parábolas. Nessa série a gente explica a parábola e depois a gente conta uma experiência que nos fez lembrar do ensino dessa parábola. Então a gente traz ali uma prática para o nosso dia a dia. Por isso eu te convido a ficar até o final e ouvir as nossas experiências, que eu tenho certeza que através dos nossos testemunhos vocês vão ser edificados e a gente consegue compreender melhor na prática. Então bora lá para mais uma parábola? A parábola de hoje é a parábola da rede. Ela se encontra lá em Mateus 13, do 47 ao 50 e diz assim: o reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixe de todos os tipos, e quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e se sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro do cesto, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas e jogarão as pessoas más na fornalha do fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Aqui Jesus compara o reino dos céus a uma rede lançada ao mar, que apanha toda sorte de peixes. Quando cheia, ela é puxada para a praia e os pescadores eles fazem uma separação. Os peixes bons são guardados e os peixes ruins descartados. Bom, para a gente começar contextualizando, é muito interessante a gente lembrar que o Senhor usa a questão de pescadores para pescar ali os peixes, porque naquela época e naquela região em que ele se encontrava ali, nós tínhamos a presença muito forte dos pescadores, né? Era uma profissão muito comum. Então, era como se Jesus pegasse a língua deles, sabe? Para falar de uma forma que eles entendem. Então, hoje, mesmo que não seja muito comum para o nosso dia a dia essa profissão de pescador, a gente precisa entender que naquele tempo era sim muito comum e muito fácil de ser entendido. Então, para o significado da parábola, a gente tem a rede, que representa o reino de Deus. Ela alcança a todos e aí é sem distinção. Isso mostra o evangelho que é para todas as pessoas, independente da sua origem, da cultura ou situação. Todos têm a oportunidade de ouvir e responder à mensagem de Jesus. Então, nós temos os peixes, que eles são classificados como os bons e os ruins. E os peixes representam as pessoas. Os peixes bons são aqueles que seguem os valores do reino, vivem uma vida transformada porque entenderam quem são, e assim eles produzem frutos para Deus. Mas os peixes ruins, eles simbolizam aqueles que rejeitam a mensagem do Senhor, ou eles não produzem frutos, vivendo desconectados de Deus. E no final nós temos uma separação, né? Assim como os pescadores separam os peixes, haverá um julgamento final, onde Deus, como um juiz perfeito, ele vai determinar ali o destino de cada pessoa, como ele determina o destino ali de cada peixe. Os justos serão recompensados, enquanto os maus eles são ali separados e encontrarão a condenação. E assim, quando essa parábola ela fala sobre os justos e os injustos, ou seja, os peixes bons e os peixes ruins, no início eles estão todos ali dentro da mesma rede antes da separação.
E a gente está vivendo hoje o tempo de estarmos juntos, tantos justos, tantos injustos, porque a separação ainda não veio. E aí eu me lembro das experiências que eu vivo aqui, sabe? E, por exemplo, no meu trabalho, eu realizo funções em todas as áreas do restaurante, mas quando chega ali na parte do computador, eu sinto que aquela função não é muito delegada para mim, é deixado mais de escanteio, porque mesmo eu conseguindo me comunicar em japonês, eu percebo que o meu chefe, por exemplo, ele não confia o suficiente em mim para deixar eu realizar as funções do computador. E aí ele pede para outras pessoas que são japoneses, né? E aí, quando a gente passa por esses momentos em que nós somos subestimados, o nosso ego é ferido, né? E qual que é a nossa reação? É querer brigar, que eu digo, é querer lutar por aquilo, querer dizer, não, eu sei fazer, eu quero fazer. Mas o Senhor tem me ensinado a ser paciente nesses momentos. E quando eu li essa parábola em que ela falava sobre justos e injustos viver juntos, porque as pessoas, elas julgam pelo que elas acham que é, pelo que elas veem ali. Mas quando a gente fala que Deus, ele vai separar os justos dos injustos, um Deus que vê o que mais ninguém está vendo, um Deus que vê o meu esforço. E Ele sim é o suficiente para me julgar. O Senhor tem me ensinado que é nele que eu preciso encontrar suficiência, que é Ele que vê tudo e ouve tudo, então é por Ele que eu preciso ser julgada. Então, nesses momentos em que eu sou subestimada, em que os humanos resolvem me julgar e às vezes da forma errada, o Senhor tem me ensinado a me calar, sabe? A confiar que o verdadeiro julgamento, que o julgamento justo, que a separação real ali entre os peixes bons e os peixes ruins, vai ser quando Ele voltar. Então, enquanto nós vivermos aqui e lidarmos um com o outro, nós passaremos por frustrações, decepções. Enquanto nós formos seres vivos, sabe, respirar, conviver um com o outro, a gente vai se decepcionar. O Senhor ainda virá e irá julgar e irá separar os peixes bons dos peixes ruins. Então, essa parábola me ensina que o julgamento humano ele é limitado. Assim como o meu chefe ele tem me julgado com base na visão dele superficial, sabe? A minha língua ou a minha origem não é o suficiente para ele. Essa parábola me lembra que Deus é quem faz o julgamento final. Ele é quem vê as aparências, Ele é quem enxerga o meu coração, enxerga os meus esforços e os frutos que eu produzo. Eu devo prestar contas a Ele. O meu Deus é um Deus que reconhece o que é justo, é Ele que vai me julgar. E é com o julgamento dele que eu preciso me preocupar. Então o Senhor tem me ensinado a ficar despreocupada com o julgamento humano e me preocupar com o julgamento dele. Então assim, dentro das lições que a gente aprende dessa palavra, nós entendemos que o reino de Deus ele é exclusivo, mas que ele exige transformação. E eu percebi que essa transformação depende de nós. Não basta a gente estar na rede, porque todos os peixes ali entraram na rede, até os ruins. Mas é preciso viver de acordo com os valores do reino. Para entrar no reino, tem que viver de acordo com os valores do reino. E acreditar que Deus é o único juiz. Enquanto a gente viver nesse mundo, nós vamos conviver com pessoas justas e injustas, mas no final, é Ele que vai fazer a separação perfeita. Irmãos, a vida cristã, ela deve gerar frutos. A gente precisa ser parte desse reino que impacta positivamente as pessoas. Não é lutando, não é brigando com as pessoas que a gente vai conseguir modificá-las. Primeiro que é só o Espírito Santo que convence, mas com o nosso amor e com a nossa paciência e perseverança,
nós podemos gerar frutos, sim, e refletir o caráter de Deus para as pessoas ao nosso redor. Amém? Eu espero que essa palavra tenha assim tocado o seu coração para que a gente possa se movimentar, para que a gente possa sair do comodismo e rever as nossas ações, os nossos pensamentos, a nossa forma de lidar com as pessoas. Entender que é Deus quem julga no final. E é com o julgamento dele que nós precisamos nos preocupar. Amém? Seja abençoado por mais uma palavra, fique na paz e até a próxima parábola. Tchau!